7. Um evento como a eliminação do pai pelo bando de irmãos tinha que deixar traços indeléveis na história da humanidade e achar expressão em numerosos substitutos, tanto mais numerosos quanto menos ele mesmo era lembrado. Fugirei à tentação de evidenciar esses traços na mitologia, onde não é difícil encontrá-los, e me voltarei para outro âmbito, seguindo uma indicação de Reinach num ótimo ensaio sobre a morte de Orfeu. Na história da arte grega, há uma situação que mostra notáveis semelhanças com a cena da refeição totêmica identificada por Robertson Smith, e também dessemelhanças igualmente profundas. É a situação da tragédia grega mais antiga. Um bando de pessoas com o mesmo nome e indumentária rodeia uma só, e depende de suas palavras e atos. É o coro e o protagonista, originalmente um só. Desenvolvimentos posteriores trouxeram um segundo e um terceiro ator, para representar contrapartidas e divisões do herói, mas o caráter deste e sua relação com o coro permaneceram inalterados. O herói da tragédia tinha de sofrer. Ainda hoje, este é o conteúdo essencial de uma tragédia. Ele carregava a culpa trágica, que nem sempre é fácil de explicar. Com frequência, não é uma culpa como se entende na vida civil. Em geral, consistia na rebelião contra uma autoridade divina ou humana, e o coro acompanhava o herói com sentimentos simpáticos, procurava contê-lo, admoestá-lo, moderá-lo e o pranteava quando lhe vinha a punição, considerada merecida por seu temerário empreendimento. Mas por que o herói da tragédia tem de sofrer e o que significa sua culpa trágica? Abreviemos a discussão com uma rápida resposta. Ele tem de sofrer porque é o pai primevo, o herói daquela grande tragédia dos tempos primeiros, agora repetida tendenciosamente. E a culpa trágica é aquela que ele tem de tomar sobre si, a fim de livrar o coro de sua culpa. A cena teatral deriva, mediante uma adequada distorção, podemos até dizer, a serviço de uma refinada hipocrisia, da cena histórica. Naquela velha realidade, eram justamente os companheiros do coro que produziam o sofrimento do herói. Mas agora se desdobram em interesse e lamento, e o herói é culpado ele mesmo do seu sofrimento. O crime a ele imputado, arrogância e revolta contra uma autoridade maior, é exatamente aquele que, na realidade, pesa sobre os companheiros do coro, o bando de irmãos. Assim, o herói trágico é transformado, contra sua vontade, em salvador do coro. Na tragédia grega, o conteúdo da encenação eram, antes de tudo, os sofrimentos do bode divino, Dionísio, e o lamento do cortejo de bodes que com ele se identificava. Assim, é compreensível que o extinto drama fosse revivido na Idade Média com a Paixão de Cristo. Concluindo essa pesquisa extremamente abreviada, seu resultado seria que, no complexo de Édipo, reúnem-se os começos da religião, moralidade, sociedade e arte, em plena concordância com a verificação psicanalítica de que esse complexo forma o núcleo de todas as neuroses, até onde elas foram acessíveis ao nosso entendimento. Surge-me como uma surpresa que também esses problemas da vida psíquica dos povos permitam uma solução a partir de um único ponto concreto, que é a relação com o pai. E talvez um outro problema psicológico esteja ligado a isso. Com frequência, tivemos oportunidade de mostrar que a ambivalência afetiva no sentido exato, isto é, a coexistência de amor e ódio ao mesmo objeto, está na raiz de importantes instituições culturais. Nada sabemos sobre a origem dessa ambivalência. Podemos supor que é um fenômeno fundamental de nossa vida afetiva, mas também há outra possibilidade parece-me digna de nota, que ela, originalmente estranha à vida afetiva, tenha sido adquirida pela humanidade no complexo paterno, onde a investigação psicanalítica do indivíduo ainda hoje encontra sua mais forte expressão. Antes de concluir, devo dar lugar à observação de que o alto grau de convergência rumo a um quadro abrangente que alcançamos nessa exposição não pode nos tornar cegos às incertezas de nossos pressupostos e às dificuldades inerentes a nossos resultados. Dessas últimas, abordarei apenas duas, que certamente não ficaram inadvertidas para bom número de leitores. Não deve ter escapado a ninguém, em primeiro lugar, que imaginamos, na base de tudo, uma psique das massas, em que os processos psíquicos ocorrem tal como na vida psíquica individual.
Supomos principalmente que a consciência de culpa por um ato persiste através de milênios e continua a influir em gerações que nada podiam saber deste ato. Supomos um processo afetivo que pode ter se desenvolvido em gerações de filhos que foram maltratados pelo pai, entendendo-se por novas gerações que disso foram poupadas precisamente pela eliminação do pai. Essas seriam graves objeções, e qualquer outra explicação que evite esses pressupostos seria preferível. Uma reflexão mais detida, porém, mostra que não temos de carregar sozinhos a responsabilidade por tal ousadia. Sem a hipótese de uma psique das massas, de uma continuidade na vida afetiva dos seres humanos que permita negligenciar as interrupções dos atos psíquicos causadas pelo passamento dos indivíduos, não poderia haver psicologia dos povos. Se os processos psíquicos não continuassem de uma geração para a seguinte, se cada uma tivesse de adquirir de novo seu posicionamento ante a vida, não haveria progresso nesse campo e quase nenhum desenvolvimento. Então, surgem duas novas questões. O quanto pode ser atribuído à continuidade psíquica na sequência de gerações e de quais meios e caminhos serve-se uma geração para transmitir à geração seguinte os seus estados psíquicos. Não direi que tais problemas estejam suficientemente esclarecidos, ou que a tradição e a comunicação direta, em que primeiramente se pensa, bastem para o exigido. Em geral, a etnopsicologia pouco se ocupa da maneira como se produz a requerida continuidade na vida psíquica das gerações que se sucedem. Uma parte da questão parece ser resolvida pela herança de disposições psíquicas, que, porém, necessitam de determinados ensejos na vida individual para se tornarem efetivas. Tal pode ser o significado das palavras do poeta: o que herdaste de teus pais, conquista-o para que o possuas. O problema parecia ainda mais difícil se tivéssemos de reconhecer que existem impulsos psíquicos que podem ser reprimidos tão completamente que não deixam quaisquer resíduos. Ocorre que esses não existem. A mais forte repressão tem que deixar espaço para impulsos substitutivos deformados e a reações que deles resultam. Mas então, podemos supor que nenhuma geração é capaz de esconder eventos psíquicos relevantes daquela que a sucede, pois a psicanálise nos ensina que cada qual possui, em sua atividade mental inconsciente, um aparelho que lhe permite interpretar as reações das outras pessoas, isto é, desfazer as deformações que o outro realizou na expressão de seus sentimentos. Por essa via de compreensão inconsciente de todos os costumes, cerimônias e estatutos deixados pela relação original com o pai primevo, também as gerações posteriores podem ter assumido esta herança afetiva. Uma outra consideração poderia ser feita a partir do lado psicanalítico. As primeiras prescrições e restrições morais da sociedade primitiva foram por nós concebidas como reações a um ato que deu a seus autores a noção de crime. Eles se arrependeram desse ato e decidiram que ele não poderia mais se repetir e que sua execução não deveria trazer nenhuma vantagem. Essa criativa consciência de culpa não desapareceu entre nós. Nós a vemos atuando nos neuróticos, de forma associal, a fim de produzir novos preceitos morais, continuadas restrições, como penitência para os malfeitos cometidos e advertência para outros a cometer. Mas quando investigamos nesses neuróticos os atos que provocaram tais reações, ficamos decepcionados. Não encontramos atos, e sim apenas impulsos, sentimentos que aspiram ao mal, mas foram impedidos de realizá-lo. Na base da consciência de culpa dos neuróticos se acham apenas realidades psíquicas e não factuais. A neurose caracteriza-se, então, por colocar a realidade psíquica acima da factual, por reagir a pensamentos de forma tão séria como as pessoas normais reagem às coisas reais. É possível que algo assim tenha se verificado com os primitivos? Podemos justificadamente atribuir-lhes, como um dos fenômenos de sua organização narcísica, uma superestimação extraordinária dos atos psíquicos. Desse modo, os impulsos de hostilidade para com o pai, a existência da fantasia com o desejo de matá-lo e devorá-lo, poderiam bastar para produzir a reação moral que gerou o totemismo e o tabu. Assim, escaparíamos à necessidade de fazer remontar a um crime horrendo, ofensivo a todos os nossos sentimentos, a origem de nosso patrimônio cultural, do qual temos justificado orgulho.
O nexo causal que vai desse começo ao nosso presente não sofreria dano algum, pois a realidade psíquica seria suficientemente relevante para levar o peso das consequências. A isso se objetará que uma mudança na forma da sociedade, da horda paterna ao clã de irmãos, realmente aconteceu. Este é um argumento forte, mas não decisivo. A mudança poderia ter sido alcançada de modo menos violento e, no entanto, incluir a condição para o surgimento da reação moral. Enquanto a pressão exercida pelo pai primevo se fazia sentir, os sentimentos hostis em relação a ele eram justificados, e o arrependimento por eles teve de esperar um outro momento. Tampouco é convincente a segunda objeção, de que tudo o que deriva da relação ambivalente com o pai, tabu e prescrições de sacrifício tem o caráter de profunda seriedade e plena realidade. Também as cerimônias e as inibições dos neuróticos obsessivos mostram esse caráter, mas remontam apenas à realidade psíquica, a desígnios, não a realizações. Devemos cuidar de não transferir o menosprezo pelo apenas pensado e desejado de nosso mundo prosaico, cheio de valores materiais, para o mundo do primitivo e do neurótico, rico apenas interiormente. Estamos aqui perante uma decisão que realmente não é fácil para nós. Mas comecemos declarando que essa diferença, que pode parecer fundamental para outros, não toca a essência da questão, ao nosso ver. Se os desejos e impulsos têm o pleno valor de fatos para os primitivos, cabe a nós seguir compreensivamente essa atitude, em vez de corrigi-la conforme nossos critérios. Então, vamos examinar mais detidamente o quadro da neurose que nos conduziu a essa dúvida. Não é correto dizer que os neuróticos obsessivos, hoje sob a pressão de uma moral excessiva, defendem-se apenas da realidade psíquica de tentações e castigam-se por impulsos meramente sentidos. Há também um quê de realidade histórica nisso. Na infância, essas pessoas nada tiveram senão os impulsos maus, e na medida em que puderam, na impotência infantil, transpuseram esses impulsos também em ações. Cada um desses indivíduos excessivamente bons teve um período mau na infância, um estágio perverso, precursor e pressuposto do excessivamente moral que viria depois. A analogia dos primitivos com os neuróticos se estabelece mais profundamente então, se supomos que também naqueles a realidade psíquica, acerca de cuja configuração não há dúvida, inicialmente coincidiu com a realidade factual, que os primitivos realmente fizeram o que a evidência mostra que pretendiam. Tampouco devemos deixar que o nosso juízo sobre os primitivos seja influenciado demasiadamente pela analogia com os neuróticos. Também há diferenças a serem tidas em conta. É certo que em ambos, selvagens e neuróticos, inexistem as agudas distinções que traçamos entre pensamento e ação. Mas o neurótico é inibido sobretudo no agir. Nele, o pensar substitui plenamente o fazer. O primitivo não é inibido, o pensamento logo se converte em ato. Nele, o ato seria antes um substituto para o pensamento. Por isso creio, sem reivindicar definitiva certeza na decisão, que no caso em discussão é lícito supormos que, no princípio, foi o ato. Você acabou de ouvir a leitura do audiobook do livro Totem e Tabu, 1912-1913, de Sigmund Freud. Esse livro faz parte do volume 11 das Obras Completas de Freud, publicado pela Companhia das Letras, tradução de Paulo César de Souza. Considero que esse áudio não substitui de maneira alguma a leitura do livro impresso, embora possa auxiliar. No material impresso, você terá acesso a toda uma rica série de notas de rodapé que trazem o contexto das várias referências feitas no livro, além de fornecer detalhes e outras importantes explicações não constantes na leitura que faço. Espero que você aproveite a escuta desse audiobook e que ele contribua para a sua formação como psicanalista e para o seu melhor entendimento da psicanálise. Julho de 2025, Alexandre Spinelli Ferreira.